Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, do manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Façam todos um ótimo dia, um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Se o seu dia normalmente é ruim, então esvazie a sua mente, esvazie a sua cabeça, libere, tire fora todas as coisas ruins, tire fora toda a nebulosidade, todas as nuvens, deixe a luz de Deus entrar na sua mente e você passará a ter dias bons, ter dias produtivos e ricos. Então, esvazie a sua mente. Seja então bem-vindo, sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 6 do livro de Levítico, o capítulo 6 do livro de Levítico. E se você quiser acompanhar, se você quiser obter o conhecimento dos outros vídeos, quiser obter esse conhecimento, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Levítico, e você vai ter acesso, você vai poder acessar todos os vídeos anteriores. Já fizemos vídeo do capítulo 1 até o capítulo 5 e hoje vamos ler e comentar o capítulo 6. Mas antes, já se inscreva aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho, não paga nada, é totalmente gratuito, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, basta apertar o botãozinho aí de se inscrever-se. Mas se isso for muito para você, se você não quiser ter esse comprometimento, basta então dar o like aí, ó. Aperta o botãozinho de like, gostei, ó, seu positivinho aí, ó, positivo, like, perfeito? Aí a plataforma já vai entender que este material é relevante e vai enviar para mais e mais pessoas e agindo assim a gente pode alcançar, atingir e motivar mais e mais pessoas, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, perfeito? A palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. Eu costumo dizer que aqui é um manual, né? A Bíblia é um manual de instruções para a vida. É como se você fosse um eletrodoméstico ultramoderno e você, por não ler, por não ter lido o seu manual de instruções, o manual de instruções deste equipamento, você só tem ali, só sabe usar o botão de liga e desliga, sendo que você tem muitas outras funções e você tem muito poder, em suas mãos. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Lembrando que a Bíblia ela tem 66 livros, 1189 capítulos, aproximadamente 31.200 versículos. E nosso chamado é para a gente fazer a leitura de todos os livros, de todos os capítulos e de todos os versículos da Bíblia. Perfeito? Então vamos continuar aqui com nossa história do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, também o terceiro livro escrito por Moisés. E lembrando que o livro de Levítico faz referência ao povo de Levi, da tribo de Levi, o povo que foi escolhido por Deus para cuidar da casa de Deus, do tabernáculo, do templo de Deus. Os primeiros sacerdotes que eram da tribo de Levi, filho de Jacó, filho de Israel. Então, e a vontade de Deus com o povo ali de Levi era ensinar o povo de Israel, levar o povo de Israel
a ser um povo santo, um povo santíssimo, um povo puro. Um povo puro. Esta era a vontade de Deus com o povo de Levi. Fazer com que o povo de Israel se tornasse um povo santíssimo, um povo puro. Então, bora lá, vamos continuar aqui a nossa leitura, perfeito? Capítulo 6, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 2: Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, contra Deus, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar ao seu próximo. Então, se uma alma, né, se uma pessoa, no caso, enganar o seu próximo, né, mentindo sobre aquilo que ele deveria ter guardado para entregar ao seu próximo, né, esta alma, versículo 3, ou se tiver achado o que se perdeu e mentir sobre isso com falso, ou se achou alguma coisa de alguém e mentir dizendo que não achou, juramento em todas essas coisas que um homem faz pecando. Então, se ele de repente achou alguma coisa que ele sabe que é de alguém e ele mentir dizendo que não achou, ele vai estar pecando. Versículo 4: Então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou. Então, se ele mentir dizendo que não achou, se ele pegou alguma coisa que ele sabia que era de alguém, então ele vai estar cometendo um pecado. Versículo 5: Ou sobre tudo aquilo o que jurou falsamente, ele o restituirá, o principal, e acrescentará a quinta parte, e dará aquele a quem pertence no dia de sua oferta pela transgressão. Então ele terá que restituir aquilo que ele pegou e terá que acrescentar mais uma quinta parte, ou seja, mais 20% daquilo que ele pegou, sabendo que não era dele, sabendo de quem era, né? Sabendo de quem era, e ele pegou, ele mentiu, né? Ele tomou posse daquilo que não era dele, daquilo que não era dele. Versículo 6: E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito, do rebanho, com a tua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. Então ele terá que trazer, além de restituir aquilo que ele pegou, acrescentar 20%, ele terá que fazer uma oferta ao Senhor de um carneiro sem defeito do seu rebanho, que era para ele pedir perdão pelo que ele pegou. Versículo 7: E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. Então ele trará um carneiro e entregará ao sacerdote como um pedido de perdão pela transgressão que ele cometeu. Versículo 8: E o Senhor falou a Moisés, dizendo, versículo 9: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. Então Deus falou com Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. Versículo 10: E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu, com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar.
Versículo 11: E ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. Então ele retirará suas vestes e colocará outras vestes, levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. Versículo 12: O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. E queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Versículo 13: O fogo deverá sempre queimar sobre o altar. Versículo 13: O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Então era um fogo eterno, nunca se apagava. Versículo 14: E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Versículo 15: E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos, e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o queimará sobre o altar, por cheiro suave e memorial ao Senhor. Então, deveria ser pego uma parte daquela oferta de alimentos, né? E ser queimada sobre o altar. Versículo 16: E o restante dela Arão e seus filhos comerão. Então o restante tinha aquela oferta de alimentos que era dada para o Senhor. Então uma parte era queimada e a outra parte era dada ao sacerdote e aos seus filhos. Porque estes sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, eles viviam de doações, eles não trabalhavam, o trabalho deles era cuidar ali do tabernáculo, era cuidar da casa do Senhor. Então, por eles não trabalharem, eles precisavam receber doações para que eles pudessem sobreviver. Versículo 17: E não se cozerá com fermento, eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima, assim é a oferta pelo pecado, e assim é a oferta pela transgressão. Então, não se cozerá, não se fará, não se podia fazer nada com fermento. Né? Eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. Então era como se Deus estivesse dando a porção ali para o sacerdote, né? Aquele povo ali, os levitas que cuidavam ali, no caso do tabernáculo, Deus dava a porção deles e eles não poderiam fazer nada fermentado, não poderia ter nenhum tipo de alimento fermentado. Então Deus dava a porção para os levitas, né? Para os levitas. Versículo 18: Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Será para sempre um estatuto para as vossas gerações, acerca das ofertas do Senhor, feita por fogo. Todo aquele que tocá-la será santo. Então, todos aqueles que tocavam nas ofertas eram santos. Então, Deus distribuía ali com os levitas uma parte do todo as doações que Deus recebia, então era dada para a manutenção, para o alimento ali do povo de Arão, para os filhos de Arão, ou seja, os levitas que cuidavam ali no caso do tabernáculo. Versículo 19: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 20: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um efa. A 10ª parte de um efa de farinha fina para a oferta de alimentos, perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Então esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor. Então o que Arão e seus filhos oferecerão a Deus, né? Uma 10ª parte, né? Uma 10ª parte de um efa de farinha fina para oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e a outra metade à noite.
Versículo 21. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. Então, uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. Versículo 22. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá, isto é, um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Então, e o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Versículo 23. Pois toda oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então, toda oferta de alimentos feita pelo sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Versículo 24. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, versículo 25. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se mata. Esta é a oferta pela lei feita pelo pecado. No lugar é onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. Então, se matava a oferta pelo pecado, também se mata a oferta queimada. Se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. Tudo isso é coisa de Deus, é coisa santíssima. É coisa do divino, coisa do Senhor. Versículo 26. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, e comerá no pátio do tabernáculo da congregação. Então, o sacerdote que fizer a oferta pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio do tabernáculo da congregação. Versículo 27. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Então, tudo o que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no lugar santo. Então, tudo o que tocar na sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no lugar santo. Tu lavarás o que foi aspergido no lugar santíssimo. Versículo 28. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxugado com água. Então, o vaso em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com a água. Então precisava ser bem limpo depois que fosse encharcado com sangue. Versículo 29. Todos os homens entre os sacerdotes comerão. É coisa santíssima. Então todos os homens todos os homens entre os sacerdotes a comerão. É coisa santíssima. Versículo 30, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E diz assim: e nenhuma oferta pelo pecado do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para conciliar-se no lugar santo, será comida, será queimada no fogo. Então, nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no lugar santo, será comida, será queimada no fogo. Então, nenhuma oferta, pelo pecado que seja trazido ao tabernáculo poderá ser comida, ela terá que ser queimada pelo fogo. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 6 do livro Levítico. Lembrando que Levítico é uma referência exatamente ao povo de Levi, à tribo de Levi. Para quem não sabe,
Israel era dividida em 12 tribos, né? 12 tribos que representavam os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Então Levi é uma delas, e a tribo de Levi, ela foi exatamente escolhida e treinada por Deus, pois a vontade de Deus era que o povo de Israel se tornasse um povo santo, um povo puro, o povo imaculado, sem pecado, né, que pudesse ser um povo sem pecado, que esse povo representava exatamente a vontade de Deus. Então essa era a vontade de Deus, que Israel fosse um povo, o povo de Israel fosse um povo santo, um povo santíssimo, um povo imaculado, um povo puro, um povo sem pecado. E é por isso que esse termo levítico se refere exatamente à tribo de Levi, aqueles que foram os primeiros sacerdotes do povo de Israel. Então, lembrando que em tudo nós adquirimos conhecimento, em toda a leitura nós adquirimos conhecimento e sabedoria, Então, a leitura da Bíblia, a Bíblia, para quem não sabe, é o livro de maior sabedoria que existe na face da terra, é o nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí, para você que assistiu a esse vídeo aí por 1 minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe também sua vida, te dê paz espiritual, vida plena, sabedoria e muita riqueza, muita riqueza. Meu muito obrigado. Se inscreva aqui, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Perfeito? Não paga nada, mas se isso for muito para você, basta você apertar o botãozinho aí de like, gostei, o botãozinho de positivo aí. Com isso você já vai estar fazendo com que a plataforma entenda que este material é relevante e envie para mais e mais pessoas. E se a gente conseguir levar motivação, paz espiritual, riqueza, sabedoria para a vida de pelo menos uma pessoa nesse mundão de meu Deus aí, já vai ter valido a pena o nosso trabalho. Ok? Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!